Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia, irmão Hélio. Graça e paz. Bom dia. Vamos orar? Eu farei a primeira oração e você faça a segunda e pode dar continuidade na mensagem, amém? Certo? Oremos. Bondoso Deus, poderoso, misericordioso, a ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. E agradecemos por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em nosso favor. Muito obrigada pela guarda fiel dos santos anjos, pela unção do Espírito Santo, pela intercessão de Jesus Cristo, por teu amor que é derramado por toda essa humanidade pecaminosa, que muitas vezes não dá valor a esse amor que o Senhor tem por nós. Mas estamos aqui, Pai, buscando esse poder e a blindagem do Espírito Santo para poder somente servir a Ti. Abre a nossa mente, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento dos altos céus. Venha ser mais uma vez teu servo, Hélio, que eu possa abençoá-lo poderosamente, como o Senhor tem feito até agora. Todos os âmbitos da vida dele, só possa estar ali presente, concedendo suas ricas bênçãos sobre a vida dele e dos seus familiares, com quem ele entrar em contato. Que o Espírito Santo possa ser derramado em função dobrada sobre a vida dele e sobre as nossas vidas também. Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz nos demandar em seu caminho. Perdoe as nossas faltas, pecados, alguma coisa que fizemos que não foi do teu agrado. Continue conosco, que o Espírito Santo seja, Deus Espírito Santo seja o nosso convidado especial nesta hora e sempre. Dá-nos a tua paz, conduza mais uma vez essa reunião, que seja tudo para a tua honra e glória, e que tudo o que fizermos possa subir como incenso agradável a ti. Os lábios do sangue de Jesus Cristo. E obrigada por essa oportunidade de ouvir a tua voz. Se conosco, te suplicamos humildemente por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Continuando em tua presença, amorável Pai, sabemos que neste momento muitos grupos de teus filhos estão reunidos para estudar a tua palavra, para ouvir a tua voz. Também muitos grupos estão abertos, reunidos neste momento, para clamar pelo Espírito Santo. Nós, neste momento, Senhor, em primeiro lugar, agradecemos o repouso que tivemos, a vida e a saúde que nos dás, e mais uma oportunidade de estudarmos a respeito do efeito da música no corpo, para que possamos, num ato de adoração, cantarmos a Ti e Te louvarmos e Te adorarmos da maneira correta. Nós oramos, Senhor, neste momento também pela presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida de cada um dos irmãos que aqui estão presentes, na vida de cada um dos Teus filhos. Espírito Santo, na Tua igreja, Senhor, para que possamos terminar a obra que nos destes e assim logo vermos a nosso Salvador Jesus nas nuvens dos céus. Clamamos, Senhor, pelo perdão de nossos pecados em nome de Jesus, para que assim o Espírito Santo possa atuar. Mais uma vez rogamos, Senhor, a Tua direção neste estudo, nessa explanação, essa instrução que teremos, e façamos tudo conforme a Tua vontade. Ouça a oração sincera de cada um, Senhor, seus pedidos, possa resolver conforme a Tua infinita grandeza e sabedoria. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A voz é sua, irmão Hélio, mas a palavra é do Senhor, amém? Ok, tinha combinado com o Roberto, tá aí o Roberto? Bom dia, meu irmão. Bom dia. Estamos por aqui. Deixa eu já liberar aqui. Isso. No primeiro dia, eu tentei passar um vídeo justamente mostrando como... No primeiro dia, eu tentei passar um vídeo justamente mostrando como... No primeiro dia, eu tentei passar um vídeo... Que deu algum problema. Estava repetindo o que eu estava falando aí, né?
Eu vou fechar o meu mudo aqui e vou pôr o vídeo. Ok, então, vamos ver como é que funciona o sistema nervoso. O sistema nervoso. Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Vem do seu cérebro. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Faz vem de sinais elétricos. Luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. É convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de... Não sei o que tá dando aqui, eu não sei porque o meu tá duplicando. Deixa eu dar uma olhada. Espera aí, já sei o que é. Só um minutinho, gente. Vou colocar o microfone aqui. O celular deve ser isso. Vamos ver se vai dar certo agora. Só um minuto. Número de estrela. Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Vem do seu cérebro. Veja aqui como o cérebro cria a visão quando a luz entra pelos olhos. É convertida em sinais elétricos que seu cérebro é uma tempestade. Não sei o que é. Quem sabe, como nós já tínhamos escutado a outra vez, deixa o som como nós já tínhamos escutado a outra. Tá duplicando tudo. Roberto, talvez uma opção seja você enviar depois para o grupo e a gente vê o vídeo. O pior é que tem uma parte hoje que era muito importante. Então, vamos orar mais uma vez. Faz um... Irmão Hélio, vai dando andamento que eu vou tentar ver o que eu consigo na internet. Ok, então, vamos ver aqui. Põe o seu PowerPoint aí, que eu vou ver o que está acontecendo. Estão me escutando, pelo menos o som aí? Não, tá sim, ô, irmão. É que o problema deve ser aqui. Agora eu não sei se tem alguma relação com o YouTube aqui, mas eu já vou resolver, né? Tá. O slide está na tela aí? Não. Ainda não.
Ele está na tela cheia. Eu tenho que passar primeiro para... É o Alt Tab. Sim, isso eu fiz. Mas para compartilhar agora com a tela cheia. Isso, aí você vai em compartilhar e clica na tela cheia. Compartilhar tela e clica na tela cheia. Ah, tá. Espera aí, então. Vamos ver aqui primeiro. É aqui que está faltando. Deu certo aí? Não apareceu aqui, não. Oi? Qual Ainda não. Ainda não? É, antes do irmão pô, deixa eu tentar mais uma vez aqui. Tá. Pode ser que o YouTube tava aberto junto. Corre em seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Parece que era Tudo que isso. você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Quando a luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Os neurônios enviam raios ao longo de seus braços finos, para lá e para cá, o dia inteiro, diariamente, durante toda a sua vida. Mas os neurônios não se tocam. Quando um raio chega ao fim de um neurônio, ele libera mensageiros especiais chamados neurotransmissores, que pulam a fenda existente entre os neurônios e se conectam do outro lado. Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um neurônio pode ter 100 mil dessas fendas, chamadas sinapses, cada uma com centenas de milhares de neurotransmissores. Um neurônio pode receber mensagens de 100 mil outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver. Achei o problema. Deu certo aí, né? Sim, deu certo. Já põe o segundo? Eu só vou falar, né, o que que é. Então É, vai. normalmente, irmãos, tem muitas pessoas que dizem que a música não afeta as pessoas, né? Nós vamos ver um vídeo agora de como o ritmo da música afeta uma criança. Pode colocar aí. Dei uma baixadinha aí, hein? Fechou, irmão. Ok, acho que você tem que parar aí para eu abrir aqui, né? Tá aparecendo aqui. Agora aparecendo aí? Pior que não, irmão. Não. Aqui. O irmão abre lá o F5, aí depois vem pro Zoom com Alt Tab, compartilha a tela e clique em cima da tela que tá cheia. Aí vai.
Vamos ver, ó. Vamos ver aqui neste. Clica nele e Compartilhar a coloca. tela. Oi? Tem que clicar nele e colocar compartilhar do ladinho ali. Aqui. Ele abriu para mim aqui. Só que aqui agora não aparece mais nenhuma. Nem para compartilhar. Não tem que compartilhar antes de abrir aqui? É, o irmão tá no Zoom agora? Agora eu estou no Zoom. Então aí tem que ir em compartilhar a tela, aquela partinha verdinha no meio do Zoom e colocar o slide. Espera aí. Já parecia tão fácil antes, né? Tem que deixar aberto lá no PowerPoint grande, que eu falei para você, Não, e aí, está aberto. O problema é para compartilhar aqui, ó. e aí não pode fechar. Aí você vai usar o Alt Tab. Ó, estou Tá usando o bom? Tab, vamos ver aqui. Aí você vai até o Zoom com o Alt Tab. Vamos ver. Compartilhar tela. Isso. Aqui. E aí coloca na tela que tiver o PowerPoint grande. Aí. E aí clique em compartilhar. Tá, mas agora, ele não aparece esse compartilhar para mim agora, depois da tela cheia. Ele tá para mim aqui a tela cheia, só que não aparece o compartilhar, nem em cima, nem embaixo, nem do lado. Então clica duas vezes no slide. Ele está passando slides. Vamos ver, ó, Alt Tab. Então, Aqui está escrito assim: você não pode iniciar compartilhamento de tela enquanto outro participante estiver compartilhando. isso, eu já tirei. Você pode clicar duas vezes no slide, se não tiver aparecendo nada, que ele vai também. E agora? Aqui não apareceu, não. Não? Pois é, mas aí, ó. Eu venho aqui, a reunião do Zoom, ó. Irmão Roberto, licença. Selecione uma janela ou aplicativo que você quer compartilhar. Está escrito aqui, né? Isso. Irmão Roberto, talvez o seu saindo deve ser um problema no Zoom. Também estou aqui com dificuldade. E aí, irmão, possa ser que compartilhe. Depois o irmão Roberto volta. Tá bom. Vou passar para a Aure, então, o anfitrião aqui. E aí? Ainda não, irmão. Você tá no Zoom? Mãe, ele tá no Zoom? Estou aqui sim. O PowerPoint está aberto no seu computador? Aberto. Aqui aberto embaixo. Aí vai em compartilhar a tela nesse verdinho, clica aí. Ele abriu outra tela? Ó, sim, aqui embaixo está a tela preta aparecendo o Zoom e embaixo aparece compartilhar tela. Clica aí, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Agora Alt Tab.
Ó, e eu escolho, aí, ó. Para mim, ele abre a tela cheia aqui. Clicou compartilhar a tela dentro do Zoom? Vamos voltar de novo, ó. Quando aparece aqui, ó, uma tela branca selecione uma janela ou um aplicativo que você quer compartilhar. Então tem aqui a minha tela cheia, a tela do Zoom e tal, e outro da dança dos ritmos biológicos, que é também a minha pasta. E aí tem embaixo assim, ó, compartilhar som, 2 janelinhas, né? Otimizar para videoclipe e compartilhar do lado direito. Eu clico aqui também e ele não faz nada. Clica 2 vezes no PowerPoint cheio, então, para ver se vai. Aí, agora foi. Agora deu? Agora foi. Ah, então tá. Nossa Senhora. Ok, então, estão me escutando e estão vendo os slides, é isso? Sim, está. Ok. Então, hoje nós ficamos de ver a relação, né, do ritmo da música com as drogas estimulantes ou drogas psicoativas, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O que faz uma droga estimulante? O que é chamado de estimulante? Porque ela faz com que o nosso organismo, seja a mente, seja as emoções, ou seja o nosso corpo, fiquem alterados, fiquem aumentadas as suas funções. Então, vejo, para isso tem que estimular nossos neurônios e nossos neurotransmissores e nossos hormônios. Os neurotransmissores é que eles controlam essas sinapses, eles passam a informação entre os neurônios, e os hormônios eles são liberados pelas glândulas no sangue e vão ativar as nossas células em todo o corpo. Então, vejam, as drogas estimulantes induzem a liberação de catecolaminas endógenas, ou seja, hormônios e neurotransmissores. Endógenos quer dizer dentro do nosso corpo. Então, eles produzem uma estimulação simpática, isso quer dizer o sistema nervoso autonômico, duradoura. Como eu falei para vocês, os neurotransmissores são liberados no neurônio e logo eles devem fazer a sua ação e serem retirados desta sinapse, desse local onde une um neurônio com outro. Se eles ficarem muito tempo ali, então eles vão estimular, é o que acontece aqui, dá uma estimulação duradoura. Um tipo de droga estimulante chama-se alucinógeno. Esses alucinógenos são retirados de cogumelos e cactos. O ácido lisérgico, cuja sigla é LSD, é um alucinógeno. Ele provoca um estado de sonhos e percepção sensorial aumentada. E esse LSD atua no sistema chamado de serotonina. Serotonina é um dos neurotransmissores que tem no sistema nervoso central. Então, ele age neste sistema de serotonina. Outros estimulantes agem no sistema de dopamina e noradrenalina. Exemplo disso são as anfetaminas. As anfetaminas aumentam o estado de alerta, ó. Aumenta a concentração e aumenta o aprendizado. Mas provoca inquietação, irritabilidade, euforia, movimentos repetitivos e estados psicóticos. Tolerância e dependência. O que é tolerância? Tolerância é quando aquele efeito, aquela dose, aquela quantidade de estímulo dado para produzir o prazer, aquela dose já não causa o mesmo prazer, o mesmo efeito. Então tem que aumentar a dose. Isso chama-se tolerância.
E dependência é quando o organismo sente necessidade e precisa daquele estímulo para agir, né, para continuar a sua atividade. Ele sente necessidade daquele estímulo. Então, isso é dependência. É isso que as drogas fazem, né? Aqui, no caso, as anfetaminas nós estamos falando, né? Então, as anfetaminas atuam estimulando o sistema nervoso autonômico, o simpático, e bloqueiam a recaptação desses neurotransmissores e estimulam a liberação de dopamina. Vou mostrar aqui uma figurinha. Outro estimulante, né, além da anfetamina, é a cocaína, que atua inibindo a recaptação de noradrenalina. Noradrenalina é um neurotransmissor. E a cafeína, né, que é outro estimulante. Um menor efeito, mas é um estimulante. A cafeína está no café, no chá preto, um pouco no chocolate e também nos refrigerantes de cola, né? Como é que a cafeína atua? Ela facilita a transmissão sináptica e estimula o sistema nervoso simpático, que libera noradrenalina. Então, vamos ver agora. Ó. Essas são ações de algumas drogas estimulantes que eu falei para vocês. Agora vamos ver os ritmos. Falei para vocês que o ritmo que marca, né? Ou seja, que acentua o tempo fraco, que é o segundo tempo num compasso, ou o contratempo, né, entre um e outro, esse ritmo é chamado de ritmo sincopado. Esse ritmo, assim como eu falei para vocês, né, que ele está dentro da música, e a música é o conjunto de sons, a arte de combinar sons, isso tudo entra pelo nosso ouvido, passa pelos neurônios e alcança o sistema nervoso. Lá no sistema nervoso tem vários núcleos. Núcleos é formado por o corpo celular dos neurônios, tá? E as vias nervosas é o axônio, é o caminho do neurônio. Então, esses núcleos, tem vários núcleos do sistema nervoso central. E nesses núcleos são liberados neurotransmissores para agir entre um neurônio e outro. Tá? Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, tudo que entra no nosso sistema nervoso, ele é transformado em estímulo elétrico. E tem que passar por esses neurônios e tem que liberar neurotransmissores. Nessa sinapse, pode passar a informação ou a informação pode ser inibida, ou seja, não passa a informação. Tá? Então, vejam aqui, ó. Esses centros nervosos, né, são responsáveis pela liberação de vários neurotransmissores. E vocês viram aí que as drogas estimulantes, elas liberam neurotransmissores. Então, os neurotransmissores, quando liberados em altos níveis ou baixo nível por muito tempo, possuem ações semelhantes às das drogas psicoativas. As drogas, elas agem através dos neurotransmissores ou semelhante aos neurotransmissores. Elas podem produzir, então, euforia, convulsões, transe, hipnose é um tipo de transe, a tolerância, que eu falei para vocês, que é necessário sempre aumentar a dose, e o vício. Precisa sempre repetir aquilo, o corpo sente necessidade daqueles neurotransmissores, e o vício, isso se torna vício quando o indivíduo perde o controle, ou seja, ele já não tem o controle da mente, né, o controle voluntário, ele não controla mais essa vontade de repetir e de sentir esse prazer. Então, isso vira vício. Então, vejam, os neurotransmissores noradrenalina e dopamina estimulam o centro de recompensa
existem núcleos, né, lá no sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, tem alguns núcleos desses que chamam-se centro de recompensa, ou seja, sempre que esse núcleo for estimulado, ele vai produzir prazer. Esse prazer aqui, irmãos, nós temos que diferenciar, né, porque a Bíblia fala em prazer, em alegria. Quando a Bíblia fala em prazer e alegria, é aquele originado na nossa mente, no nosso controle voluntário. Aqui, esse centro de prazer, ele está sendo estimulado independente da nossa mente. Então, não há controle sobre esse prazer. E esse prazer não nem sempre ele vem acompanhado daquela sensação de coisa boa. Por exemplo, a nicotina do cigarro, ela é extremamente amarga. Só que quando ela é aspirada na fumaça do cigarro, ela vai estimular esse centro do prazer e vai produzir esse prazer e que as pessoas querem sempre repetir, embora não seja gostoso, assim como a cachaça, assim como o álcool, né? As outras drogas também, elas não são gostosas, saborosas, mas dentro do organismo, ela estimula esse centro e aí a pessoa sente essa necessidade, essa vontade de repetir isso, tá? Então, esse é o prazer provocado pelas drogas. A necessidade do prazer gera a tolerância, que é necessário sempre uma dose maior ou um estímulo maior, e a dependência e a necessidade de sentir novamente esse prazer. Então, isso é que ele gera o vício. Níveis aumentados desses neurotransmissores, noradrenalina e adrenalina, inibem as funções do córtex pré-frontal, ou seja, quando esses neurotransmissores estão aumentados no sistema nervoso, eles estimulam as emoções e isso inibe a nossa mente, a nossa razão. Tá? O hormônio adrenalina estimula o centro do comando emocional. Nós já vimos ali, já mostrei para vocês, que é a amígdala. Isso pode levar à predominância das emoções sobre a razão. E é isso que a gente chama êxtase. Tá? Quando as emoções estão superando a influência da nossa mente. Se isso ocorrer, se o êxtase ocorrer, a mente não consegue mais utilizar os conceitos de certo e errado. Eu falei para vocês, né, que o Espírito Santo atua na nossa mente, desde que ela esteja ativa. Se ela está inibida por alguns neurotransmissores ou drogas, não tem como nós ouvirmos a voz do Espírito Santo nessa. A nossa consciência está, como se diz ali, inibida, tá? E é na nossa consciência que é essa função do córtex pré-frontal que nós conseguimos tomar decisões, né? Pelo certo ou pelo errado. Psiquiatra Wellerbel relata a relação entre a batida, né, o ritmo do rock e o vício. Então, ele diz, uma das mais poderosas liberações de adrenalina na reação de fuga ou luta, no estresse, né, acontece na música, com volume forte e com ritmo e acordes discordantes. O ritmo discordante é aquela acentuação do segundo tempo, e esses acordes discordantes, eles são dissonantes, tá? Então, os músicos descobriram que a música que não segue as regras matemáticas exatas da harmonia e do ritmo corporal faz com que o ouvinte experimente um clímax viciante. Então, está aqui o ritmo provocando vício, semelhante às drogas psicoativas. Então, vejam, assim como as anfetaminas causam dependência,
Os músicos utilizam o ritmo discordante, ou seja, o ritmo sincopado, para causar dependência e tolerância. Então, vejam, ó, o ritmo produz dependência e tolerância semelhante às drogas psicoativas. Dependência, seja, eles estimulam o centro do prazer e o indivíduo quer repetir isso. E a tolerância é aquele tipo de estímulo antes ou inicial não causa mais o mesmo efeito, então tem que aumentar. Eu não sei quantos de vocês estavam na igreja adventista na década de 80. Mas até a década de 80, as músicas da igreja não tinham nada de bateria acompanhando e nem do ritmo sincopado. Mas o que aconteceu na década de 80 na nossa igreja? Os grupos musicais começaram a gravar, primeiro fita e depois disco, fita e depois os CDs. E essas gravações eram feitas em gravadoras seculares. E aí o que acontecia? Na gravadora eles diziam, olha, vocês estão fazendo uma fita, um disco, e vocês querem vender, vocês precisam colocar um pouco da bateria aí, um pouco desse ritmo, que é para as pessoas comprarem isso. E no início houve resistência, mas daí os grupos disseram, então coloca aí só um pouquinho, né? Bem suave a bateria, só para... E o que aconteceu, né? É como diz aqui, ó, esse ritmo, ele causa dependência e tolerância, ou seja, na próxima gravação foi colocada a bateria um pouquinho mais volume, um pouquinho mais. E hoje nós já estamos tocando tudo que é tipo de rock, tudo que é ritmo de rock, de samba e de tudo, e estamos achando normal, né? Ou seja, muitas pessoas, os músicos estão achando normal. Então, isso prova realmente que esse ritmo tem esses efeitos. Se não colocar isso, não vende. Então, é por isso que é colocado na gravação. E esses playbacks hoje gravados estão sendo tocados na igreja, o playback. E aí começou antes esse ritmo só nos playbacks. Mas essa dependência e essa tolerância fizeram que as pessoas, não, agora tanto faz, né, o ritmo sendo ouvido no playback, como colocar a bateria dentro da igreja. Então, muitas igrejas já têm a bateria ali dentro. Isso é prova suficiente de que esse ritmo causa o mesmo efeito viciante das drogas, é a mesma coisa. E não é por acaso, né, que os roqueiros, ou seja, as pessoas que tocam rock, cantam rock, vivem do rock, estão associadas a drogas. E muitos deles morrem por overdose, porque um fortalece o outro. Então, veja, a mesma música que no passado criava uma sensação agradável de excitação, agora não satisfaz mais. Ela precisa se tornar mais estridente, mais intensa e mais discordante. Isso nós estamos vendo. Quem vem da década de 80 para cá viu essa mudança. Então, começou primeiro nos discos, né? nas fitas e no CD, e depois foi trazido para dentro da igreja, sendo tocado lá dentro, está lá os instrumentos. Continuando aqui, o estresse provocado pela exposição à música intensa e monótona, como no concerto de rock, induz a produção de quantidade excessiva de adrenalina. Como as enzimas não são capazes de quebrar, né, de metabolizar esse excesso de adrenalina, uma parte dessa adrenalina, desse hormônio, se transforma no metabólico chamado adrenocromo. Esse adrenocromo, formado pela adrenalina, é, de fato, uma droga psicodélica semelhante ao LSD. Eu mostrei para vocês o efeito do LSD. Outra droga chamada mescalina
ou semelhante à droga chamada psilocibina. Então, o adrenocromo é um composto formado dentro do nosso organismo e ele é um pouco mais fraco que essas drogas. Mas os testes mostraram que ele cria uma dependência semelhante às outras drogas citadas, LSD, mescalina. Tá? Então, ele se forma no nosso corpo pela adrenalina. Então, não é por acaso, né? Que vocês veem os jovens viciados em adrenalina, ou seja, em situações, né? Em situações que produzem muita adrenalina e aí causa esses efeitos no organismo. Tá? Outro estudioso, né? Chefe do departamento de psicologia na Universidade de Basquíria, na Rússia, descobriu que ouvintes do rock chamado rock pesado, né, o heavy metal, são afetados pelos mecanismos psicofisiológicos da dependência, eles são dependentes desse ritmo. Se isolados de tal música por uma semana, o nível geral de sua saúde declina. Eles ficam irritáveis, suas mãos começam a tremer e o seu pulso fica irregular. Então, isso é a síndrome da abstinência. Não é a abstinência de droga, é a abstinência do ritmo do rock. Alguns deles se recusam a continuar com nossas experiências depois do terceiro dia. Isso significa que estamos testemunhando um tipo de doença. Parece que a música rock tem uma influência psicológica e também bioquímica. A aparência das substâncias do tipo morfina que induzem ao prazer. Então, está aqui, a ciência já provou que esse ritmo é semelhante. O efeito dele é semelhante às drogas. Tá? E é esse ritmo que está sendo usado na música gospel. Música gospel é o ritmo profano, o ritmo popular, utilizado junto com as melodias sacras. Tá? Então, veja aqui, ó, eu não estou vendo se há alguma pergunta aí, ou vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? A qualquer momento alguém pode ligar e me interromper e perguntar aí. Então, veja agora, como é... eu vou mostrar para vocês agora os nossos núcleos do sistema nervoso central e como isso age ali dentro, tá? O sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, ó, coordena o comportamento emocional, comportamento sexual, está relacionado com a memória. É dentro desse sistema que está o centro do prazer, os núcleos que, quando estimulados, produzem prazer e a gente tende a repetir aquilo que produz prazer. Os sistemas sensoriais, através da formação reticular do tronco encefálico, influenciam o sistema límbico. Essa ação da formação reticular é um núcleo, tá? Do tronco cerebral. Então, essa ação ocorre através do sistema chamado de monoaminérgico de neurotransmissores. Que neurotransmissores são esses? Está aqui, ó, o sistema límbico, os gânglios da base, que são outros núcleos do sistema nervoso central, recebem terminações neurais dopaminérgicas, ou seja, essas terminações de neurônios liberam dopamina. Terminações noradrenérgicas liberam noradrenalina. Colinérgicas liberam acetilcolina. E serotoninérgicas liberam serotonina. Então, dopamina, noradrenalina, acetilcolina e serotonina são neurotransmissores. Tá? E isso é originado em núcleos do tronco encefálico, do nosso sistema nervoso central. Tá? Então, vejam, um desses núcleos são chamados locos cerúleos. Azuis, tá? Cerúleo quer dizer azul. São dois núcleos. Estão localizados na ponte, no tronco cerebral, e secretam noradrenalina, então neurotransmissor, noradrenalina. E ela vai influenciar todas as partes do sistema nervoso central. Quais são as funções desses neurotransmissores liberados no locus cerúleus? Eles regulam a atenção, o ciclo sono-vigília, o aprendizado, a memória, a ansiedade, a dor,
o humor, a euforia, a depressão e metabolismo cerebral. Então, esses núcleos são fortemente ativados por estímulos sensoriais novos e inesperados. É esse que eu falei para vocês, esses núcleos que são estimulados em qualquer estímulo sensorial novo, né? Qualquer novidade que tem. Por isso que os jovens gostam tanto de coisas novas, porque estimulam aqui. É esses núcleos que são estimulados. Mas esses mesmos núcleos, ó, é onde atua as anfetaminas e a cocaína. Então, o que faz a anfetamina e a cocaína? Tem o efeito de aumentar a liberação de noradrenalina e dopamina. E agora esse slide vai dizer como. Nesse slide aqui, ó, esse é um neurônio, tá? Aqui é outro neurônio. E esse espaço entre esses dois neurônios é chamado de sinapse. Então, veja, quando um estímulo elétrico, né, um potencial de ação, chega ao terminal de um neurônio, ele libera neurotransmissor. Ó. Essas bolinhas aqui, redondinhas aqui, né? Vermelha. Eu sou daltônico, não distingo muito bem cores, né? Mas são neurotransmissor. Ó. Então, esse neurotransmissor, ele é liberado aqui, na sinapse, e logo vai agir no próximo neurotransmissor. Ó. Esse localzinho onde ele age chama-se o receptor. Tá? Então, ele age aqui, vai entrar íons positivos e sair íons positivos e negativos, e vai produzir um outro potencial de ação nesse neurônio. E aí a mensagem, então, está passando de um neurônio para outro. Só que o neurotransmissor, ele tem que sair da sinapse, desse local. Então, vejam, ó, existe uma proteína que coloca ele de volta para a célula inicial. Isso chama-se recaptação. Esse neurotransmissor, ele vai sair para o sangue, ele vai ser difundido para longe da sinapse. E existem enzimas que quebram o neurotransmissor. E aí, ele quebrado, ele perde a sua função. Ele não tem mais ligação no receptor. Então, esses são os 3 métodos utilizados pelo nosso organismo para retirar o neurotransmissor desse local de ação. É a recaptação, é a difusão e a degradação enzimática. Tá? Então, veja o que acontece aqui. Ó. Aqui estão o neurotransmissor que libera noradrenalina. Ó. Aqui está um neurônio que libera noradrenalina. Então, a noradrenalina tem que atuar e depois ela volta. Ó. Aqui está sendo recaptada. Ela volta de novo para o neurônio e para a sua ação. Libera dopamina. Na mesma situação. Ó. Quando o potencial de ação chega aqui, abre essas vesículas, libera a dopamina, ela se liga nos receptores e ela é recaptada, ela volta para a sua atividade. O que as drogas fazem? Está aqui, ó, cocaína ou anfetamina. Elas atuam nessas proteínas que recaptam o neurotransmissor e colocam de volta para dentro do neurônio. Então, essas proteínas, elas são inibidas, elas param de funcionar. Então, a noradrenalina e a dopamina não voltam para o neurônio inicial. Então, elas ficam mais tempo na sinapse. E porque elas ficam mais tempo, é que elas produzem esse efeito. Então, o que acontece? Esses neurotransmissores, tem drogas que agem dessa maneira, que eu falei para vocês. Ó, elas inibem a recaptação. Então, os neurotransmissores ficam mais tempo. Tem drogas que agem semelhante aos neurotransmissores. Elas se ligam diretamente nos receptores. E elas não sofrem a ação das enzimas. Então, as drogas ficam muito mais tempo atuando aqui. Tá? Então, tem várias maneiras das drogas agirem. E o que acontece? Se esses neurônios, nesses núcleos, eles são estimulados por muito tempo, essas drogas ficam muito tempo, elas superam a ação das enzimas. Não tem enzima suficiente para degradar esses neurotransmissores. E é isso que acontece com o ritmo. Fica muito tempo aqui, supera a ação das enzimas que degradam,
E esse efeito desses neurotransmissores no sistema límbico, chamado dos núcleos de recompensa, vão produzindo prazer. É isso que esse ritmo faz. E vai provocar vício. Como eu falei ontem, existe algum instrumento que os músicos da nossa igreja brigam para que não saia dali, além da bateria? Não, é a bateria. Ninguém briga para ter saxofone, ninguém briga para ter piano, ninguém briga para ter flauta, violão, mas briga para que tenha a bateria. Por quê? Pelo efeito desse ritmo, ele é viciante. E as pessoas precisam dele porque já estão viciadas. Tá? Irmão, Sim. bom dia, irmão. Eu quero, a minha dúvida, quer dizer, eu tenho uma dúvida que não tem muito a ver com isso, mas queria saber se é nessa parte aí. Quem toma aqueles remédios Concerta, Sertalina, eu esqueci o nome do outro, para transtorno de déficit de atenção, trabalha nessa partezinha aí? Exatamente aqui, irmã. Exatamente aqui. Qual é a diferença dessas drogas para os remédios? Os remédios, a dose é controlada. Entendeu? Essas drogas aqui, não. Vêm com uma dose, ou seja, uma concentração muito grande. Mas esses remédios podem induzir também a dependência. Tá? Mas é justamente aqui, ó. Quando, por exemplo, a pessoa entra em depressão, é porque os nossos neurotransmissores não estão sendo liberados na quantidade para o funcionamento normal. Então, tu usa uma substância lá, né? Uma fluoxetina, por exemplo, tá? E ela vai inibir aqui, ó. Então, vai ficar mais tempo, a serotonina mais tempo, e não vai diminuir a ponto de produzir depressão. Mas esses remédios, né, são doses controladas, mas eles sim, com o tempo, podem produzir dependência. Tá? E teria alguma outra coisa, algum alimento, alguma alimentação, alguma coisa? Porque eu lembro que uma amiga minha psicóloga, ela fala assim, a gente não toma café, mas o café gera esqueci, o cérebro, na verdade, o cérebro ele não gera dopamina suficiente para, acho que, completar a sinapse. E, por exemplo, o que tem no café, que é o estimulante, o que provavelmente tem nesse remédio, né, controlado, e que ajuda a sinapse, fazer a sinapse, é isso? É isso aqui que eu estou dizendo. O que é a sinapse? É justamente esse local aqui, ó. Esse local onde está sendo liberado os neurotransmissores. A cafeína... Que a gente distrai. Que o a TDAH cafeína, distrai. ela faz aumentar essa liberação do neurotransmissor aqui, ó. Aumenta a liberação do neurotransmissor. Ele fica mais tempo agindo. Tá? É isso que faz. Ele aumenta isso aqui. É como eu falei, esse neurotransmissor, normalmente, ele deve agir aqui e logo sair, tá? Ó, ele deve agir aqui e tem que ser recaptado, ele tem que ser difundido para fora e degradado. Mas quando ele fica muito tempo, quer dizer, a cafeína, por exemplo, ela faz com que isso aqui seja liberado além do normal. E aí, as enzimas não conseguem degradar toda essa noradrenalina que está sendo formada. Então, que excesso. Indo aqui. É por isso que dá essa sensação, né, de estimulante, tá? É isso que acontece. As drogas que agem aqui também, semelhante à fluoxetina, outros tricíclicos aí, né, que utilizam, é justamente aqui, ó. É semelhante aqui, só que tem que ser uma dose controlada, né? E essas drogas, cocaína, anfetamina e outras drogas, elas são normalmente usadas em doses altas. É por isso, tá?
outra pergunta aí? Já estamos no final, eu vou continuando aqui. Então, vejam, esse aumento do efeito da noradrenalina resulta em aumento do humor e do prazer, que contribui ainda mais para o potencial de abuso dessas drogas, apesar da depressão que ocorre quando os níveis dessas substâncias diminuem no sangue. Quando esses neurotransmissores estão diminuídos e demoram muito mais tempo porque eles precisam ser, esse neurotransmissor precisa ser construído, né? Sintetizado, formado. E nesse tempo, quando ele é liberado, né, por esses estimulantes, ele demora um tempo maior para ser sintetizado. E é isso, nesse tempo, é que causa essa depressão e essa carência, né? E essa necessidade de usar, essa dependência. Então, é por isso que causa essa depressão que ocorre após, né, após a utilização dessa substância. Diminui no sangue. Essa transmissão nossa noradrenérgica, ou seja, essa noradrenalina aumentada, tanto no sistema nervoso periférico, nos nossos nervos, como no sistema nervoso central, né, na medula e do cérebro, resulta em crise hipertensiva, infarto do miocárdio ou AVC, além de oscilações acentuadas no afeto, euforia seguida de depressão. Então, veja, esses neurotransmissores aumentados, ou essas drogas estimulantes, elas têm influência tanto nas emoções, quanto no nosso organismo, né, no coração, né, no cérebro, da pressão arterial, tá? Influência aqui. Então, veja, aqui está o nosso sistema chamado de noradrenérgico, tá? Está aqui o locus ceruleus, ó. Então, esse é o cérebro, que é o chamado de mesencéfalo, e aqui está o tronco cerebral. Está mais ou menos na altura da nossa nuca, tá? Esse é o cerebelo, da nuca para cima. Então, aqui está esse locus ceruleus. É daqui que ele tem vários neurônios, esses atuam aqui para baixo no movimento, aqui no cerebelo também influencia o movimento, e aqui está o nosso córtex pré-frontal, ó. E aqui está o nosso sistema límbico. Então, esses neurônios, eles vão atuar tanto nas emoções, estimulando as emoções, e aqui, ó, inibindo o córtex pré-frontal, a nossa mente. Então, é por isso que o indivíduo em euforia, ele faz muitas coisas que ele não faria se não tivesse esse efeito. Por quê? Porque estimula as emoções e inibe a mente. Tanto as drogas quanto esse ritmo, as drogas agem diretamente nas sinapses. E o ritmo estimula esse núcleo para aumentar a produção desses neurotransmissores na sinapse. Mas os efeitos são semelhantes. Tá? Todos os vícios causam esse estímulo no centro do prazer, lá no sistema límbico. Tá? Vejam, ó, secreção de dopamina, ela tem a função de estimular o sistema de recompensa. Ó. Então, ela produz prazer, ela dá motivação do comportamento. Nessa liberação de dopamina, esses núcleos que liberam dopamina também têm função no amor, né? A área tegmentar ventral faz parte desse sistema, chamado sistema de recompensa. E nós amamos e gostamos de fazer as coisas porque ver, conversar e estar com a pessoa amada estimula esses centros, libera neurotransmissores. Tá? E é justamente nessa área tegmentar ventral, aqui, ó, essa é a área tegmentar ventral. É isso que é estimulado quando nós vemos uma pessoa amada ou quando convivemos com ela. Tá? Então, essas substâncias também, ó, estimulam as emoções e a nossa mente. Tá? Mas, quando está dopamina aumentada, pode produzir até psicose, tá? Quando ela está fora de controle.
Ok? Vejam, nesses núcleos aqui que liberam dopamina, é o local de ação das drogas, a heroína, a nicotina do cigarro, a cocaína, as anfetaminas e o álcool. Tá? Nesses núcleos que eles atuam, liberando dopamina, estimulando o centro de recompensa, produz prazer, vai levar à dependência e ao vício. Tá? Agora o outro núcleo, tá? Outros núcleos, chamados núcleos da RAF. Onde estão esses núcleos? Estão aqui, ó. São 4, estão vendo? Também no tronco cerebral. Chamados núcleos da RAF. E eles liberam serotonina. Vejam em quantos locais, em todos os locais do sistema nervoso, aqui na medula espinhal, no comportamento, nos movimentos, e aqui no cerebelo também. Tá? Então, essa serotonina, ó, eles atuam no controle do ciclo sono-vigília, no humor e nas emoções. Nesses núcleos, ó, é o local de ação dos antidepressivos, ó, Prozac, a fluoxetina, o qual aumenta os níveis de triptofano e, consequentemente, de serotonina. Quer dizer, a irmã perguntou ali, existe alimentação? Sim, todo o alimento que tem triptofano, ele vai levar a aumentar a produção de serotonina, tá? Então, ele tem um efeito semelhante à fluoxetina. A fluoxetina, ela vai diretamente lá, né? E esse triptofano, que é um aminoácido, ele leva um tempo até formar serotonina, a serotonina vai ser liberada, é um tempo maior, tá? Existe um nosso irmão que fala muito sobre a serotonina, né? A serotonina é produzida em maior quantidade no nosso sistema digestivo. Então, a alimentação, os nossos hábitos alimentares e os nossos hábitos de vida influenciam na produção de serotonina no intestino. Tá? Então, a alimentação e hábitos de vida podem melhorar a produção de serotonina. E pode até fazer com que não seja necessário mais o uso desses remédios, né, que são chamados de fármacos. Tá? Obrigada, irmão. Obrigada. No caso, então, a alimentação, o exercício físico, né, que a gente sabe que ajuda bastante também. E evitar esse tipo de música, essas coisas, né? É que assim, ó, por que Deus deu instrução para Ellen White para dizer para nós fazermos também uma reforma de saúde? Exatamente por isso. Porque o nosso intestino funcionando bem, ele vai produzir serotonina. E a serotonina impede a depressão. Tá? Então, a mudança no estilo de vida, usando os 8 remédios naturais que Deus disse, e o estilo de vida que Deus deixou para nós, né? Deus aconselha, vai corrigir muitos desses hábitos. Em situações extremas, é necessário usar, né, essas drogas aqui, esses fármacos. Mas, se nós fizermos também a reforma de saúde, nós possivelmente não teremos mais necessidade disso. Tá? E aqui está, ó. Então, aqui é a serotonina liberada em todo o nosso sistema nervoso. Tá? Aqui, como eu falei, né, na acetilcolina. A acetilcolina é o outro neurotransmissor liberado do nosso sistema nervoso central, tá? Ela serve para regular também o ciclo sono-vigília. Ela está relacionada ao aprendizado e à memória. Esse núcleo de Meiner, aqui, por exemplo, quando esse núcleo de Meiner para de secretar acetilcolina, isso leva ao Alzheimer. Então, Alzheimer é quando perde a liberação de acetilcolina. Então, a acetilcolina é utilizada, está influenciando, né, as funções, ó, excitabilidade e atuação dos núcleos sensoriais. Núcleos sensoriais é os núcleos que são responsáveis por dar as nossas sensações, né,
de todo o nosso o tato, a audição, gustação, olfato, né? Esses são os núcleos sensoriais. E aqui está, ó, esses são os núcleos, ó, que liberam acetilcolina. Vejo que ele tem influência em outros núcleos do sistema nervoso central e, de novo, ó, no córtex pré-frontal e no nosso sistema límbico. Tá? Então, por isso que a acetilcolina está aí na memória, né? No aprendizado, no ciclo sono-vigília. Essa é a função. Se está diminuído, dá distúrbio nessa função. Se está em excesso, também. Tá? Tanto a diminuição como o excesso, ele tem efeitos. Tá? Aí, irmão, lembrei de uma coisinha só. As pessoas que correm, né, que praticam a corrida mesmo, né, que elas dizem, que elas acabam ficando viciadas por correr, né. Por exemplo, eu não gosto de correr de jeito nenhum, e mesmo negócio de academia, tem gente também que diz que isso vicia, que diz que é bom, né, a prática, é claro, exercício físico em excesso não é bom, mas assim, esse tipo de coisa também abrange essa conversa? Então, assim, ó, esse circuito que eu falei para vocês aí, desses neurotransmissores, desses núcleos, eles estão ligados a todo o funcionamento e a todo o vício, seja ele de jogo, seja ele de sexo, seja ele de alimento, seja ele de música. Tá? Todos esses estímulos e esses vícios passam por esse circuito. É assim que agem. Diretamente, as drogas agindo diretamente nos receptores ou aumentando a liberação dos neurotransmissores de uma forma em que o nosso organismo não retira ele de lá, né? Eu disse, fisiologicamente, esse neurotransmissor tem que agir e sair da sinapse. E todas essas situações que fazem com que esses neurotransmissores permaneçam mais tempo ali, levam ao mesmo efeito, ao vício. Enquanto nós temos o controle voluntário disso, ele não vira vício. Tá? Ele só vira vício... Então, isso não é um vício bom. Quer dizer, assim mesmo que for corrida, ou quem consegue chegar àquele ponto do vício da academia também não é bom. Todo vício, ele é prejudicial. Porque é exagerado. Nós repetimos as situações de forma exagerada. E aí, o que vira vício? É quando tem a dependência e a tolerância. Nós viramos dependente daquilo. E cada vez é necessário mais uma dose maior. E quando nós perdemos o controle disso, vira vício. E todo vício é prejudicial. Amém? Vamos orar, Obrigada. então? Para encerrar esse bloco? Isso, agora pode ser aberto a perguntas, né? Então, nós vamos fazer 3 orações, aí depois vem as considerações, ok? Ok. Nós precisamos de mais 2 pessoas para fazer oração. A terceira oração será feita pela Cristine e o seu esposo Pedro. Vai ser um dueto maravilhoso. Mais 2 pessoas para fazer oração, por favor. Levanta sua mãozinha, é hora de orar. Falar com o Papai do Céu. A irmã Rose para a primeira. Obrigada, querida. Mais um. E a irmã Thelma. Thelma, né? Então, irmã Rose, irmã Thelma e depois a Cristine com o Pedro para a oração cantada. Rose, pode abrir seu microfone e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso Deus, santo, 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 Senhor. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui em tão boas condições, um privilégio podermos cada manhã e aprendermos mais, Senhor, sempre para te honrar e para te glorificar. Mas, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos não só a aprender, mas ajuda-nos, Pai, a praticar e praticar com equilíbrio.
porque tanto o excesso, mas também a falta, né, o desânimo também é muito ruim. Então, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a buscar mais de Ti, buscar mais conhecimento, buscar praticar aquilo que é para nos santificar, aquilo que é bom para o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a ter essa vontade, Pai, de mudar mesmo, né? Não só a vontade, mas ajuda no Senhor a praticar, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, seja para alimentar, para ouvir, para ver, né, o tato, o cheiro, Senhor, o olfato, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Obrigada, Senhor, por tudo. Que os santos anjos do Senhor possam estar acampados ao nosso redor, o Espírito Santo, Pai, em comunicação com a nossa mente, Pai, que realmente a gente possa limpar e que o nosso cérebro, nosso segundo cérebro também, o sistema digestivo, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a sempre te honrar e te glorificar, para que a gente possa, não que sejamos salvos por nossas obras, por nossos méritos, mas que possamos aproximar mais de ti, para que também possamos levar outras pessoas, Pai, a teus pés, para salvação. Obrigada, Senhor, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus. Amém. Irmã Thelma, abre seu microfone. É Selma ou é Simone? Pode ir, Simone. É que ela Simone, confundiu. eu tô te chamando, eu tô te confundindo. Pode orar. Desculpa. Pai eterno e santo, nós ficamos o tempo todo, Senhor, olhando para o teu cuidado, o teu amor e a tua graça. Senhor, como é bom, Deus, ouvir esses ensinos e saber que o Senhor tem cuidado do teu povo, para que o seu povo não fique na obscuridade, não fique no desentendimento, mas que tenha compreensão da tua vontade e possa realmente, Senhor, ter a liberdade de te adorar em espírito e verdade. Ó, meu Pai, como é bom, Senhor, como é bom te adorar, como é bom, Senhor, entender o porquê de cada detalhe na nossa adoração. Por isso, a Deus, nós te clamamos, que o Senhor nos ajude a colocar, Senhor, todos esses ensinos em prática, de uma forma, ó Pai, que nós não causemos nenhuma confusão, mas sim esclarecimento. Senhor, continue dirigindo as nossas mentes. Nós a entregamos nas tuas mãos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos dê cada vez mais e mais clareza. Obrigado pelo entendimento, obrigado pela vida do irmão Hélio, por essa sala. Nós te louvamos, Senhor, por cada detalhe que acontece aqui. Nós te exaltamos, Senhor, porque sabemos que nesta sala toda a honra, todo o louvor e toda a glória é para ti, Senhor. E é por isso que nos reunimos nesta manhã para adorá-lo e para compreender a tua vontade. Disponha-se, Senhor, em nossas vidas, derrama do teu Santo Espírito. Necessitamos muito de ti, Senhor. Derrama do teu poder, do teu Santo Espírito, para que possamos ser luz e levar essa luz àqueles que ainda não enxergam ou que estão necessitados. Graças te damos pelo teu amor,
louvamos a tua graça e te pedimos, ó Deus, que o Senhor não desista de nós, ainda que a tua igreja esteja toda bagunçada, ainda que a tua casa aceite esse tipo de louvor, esse tipo de música. Nos ajude a sermos atalaias, verdadeiros servos teus, e que as nossas vidas, Senhor, sejam um exemplo vivo da tua vontade. Mas que nós sejamos sábios pelo teu poder, pelo poder do teu Santo Espírito. Trabalhe em nós, Senhor. Molda a nossa mente, o nosso caráter primeiro, ó Pai. E não nos permita fazer nenhum estrago com esse assunto tão importante para a tua adoração. Mas que sejamos em todo o tempo testemunhos vivos do teu querer. Age em nós, Senhor, por favor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Rose, Simone, Cristina e Pedro, pela participação tão especial que engrandece o nome de Deus nesta hora. Que Deus continue abençoando vocês na cooperação para o bom andamento do Evangelho, da propagação da mensagem de Cristo. Amém? Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Eu gostei muito quando o irmão Hélio disse aqui no finalzinho que todo vício é prejudicial. Embora nós estejamos falando aqui sobre música, mas é bom lembrarmos que todo vício é prejudicial, né? Foi muito bom, gostei muito mesmo desse fechamento. Agora nós vamos partir para as considerações. Roberto e depois a irmã Rose. Por favor, Roberto, pode abrir seu microfone, querido. Então, pessoal, duas coisinhas aqui rápidas. Meu irmão Hélio, eu acho que seria bacana a gente mostrar pelo menos aquelas diferenças das músicas. Sim, eu acho que alguém vai perguntar. Se não perguntar, a gente mesmo fala. Então, eu peguei aqui, o irmão Hélio mandou uma música do Jubiloso Te Adoramos, e tem vários ritmos aqui, né, musicais.
Eu acho que seria bacana a gente passar para vocês entenderem a diferença da mesma música, né? A música Jubilosos Te Adoramos, em vários ritmos, a diferença que ela faz. E eu tô vendo, eu mandei uma mensagem pro irmão aí, nós temos um hiato aí de 8 dias, e eu queria depois ver com o irmão, quem sabe ele continuar, porque tá muito bem explicado, eu acho que não tá ficando dúvida nenhuma. Eu- é, e não é um assunto tão fácil de explicar, e eu gostei, porque pelo menos eu aqui tô conseguindo entender as nuances bem certinho. E eu vou pôr então, antes de o pessoal comentar, só para vocês verem a diferença. Aqui vai ter alguns ritmos. Vamos começar com os ritmos bons até os ruins aqui, tá bom? Ô, Roberto, só vou te pedir uma coisa. No final você volta pelo menos uns 2 bons. Tá bom. Esse foi só piano, agora vai ser piano e órgão. Agora com orquestra, todos no ritmo marcado o primeiro tempo, tá? Roberto, agora diz em qual ritmo vai ser tocada a música. Você tem escrito aí? A penúltima música era o rock. Tocado com a bateria, hein? Isso, esse aqui é do rock. Eu tô falando e não tá saindo. A minha filha ontem tava ouvindo comigo e ela falava: Isso é do diabo, isso é de Deus. Toca aí agora para ver a bateria marcando o segundo tempo. Esse aqui de novo? Isso.
Tá dando um problema aqui. Mas aqui fica claro aqui o rock e a bateria ela dá o pá no segundo tempo. Ela faz Exatamente. um pá. Agora vamos pro próximo aqui. Se eu não me engano, esse daqui é o jazz. Mesma coisa. Esse daí é o jazz. Vocês viram também o pá no segundo tempo. Agora, eu não vou lembrar qual que é essa não, mas eu acho que é forró. A melodia é sempre a mesma, o que está variando é o ritmo. Tem que abrir um monte aqui. Esse daqui vai ser o Caltrin. E o último é o blues. Deixa eu pôr um pouquinho da boa para nós não ficar contaminado. Bom, acho que era isso aí. Eu acho que o irmão deu para vocês entender a diferença que tem a música que Eu não Deus sei gosta. se alguém tem dúvida ainda, se deu para perceber, né, que nessas primeiras músicas, acentuação normal, né,
e depois sempre que se colocou, todos eles tinham a bateria, né? Se colocou a bateria, ela marca o segundo tempo. O ritmo é sincopado, ele é profano. Era isso que eu tinha para mostrar aí para vocês aí, que eu tinha combinado com o irmão. Muito bom, obrigada, Roberto. É focar no verdadeiro e para identificar o falso, é isso aí. Vamos ficar com o verdadeiro, com o que nos eleva, que o Espírito Santo nos conduza, né? Irmã Rose, depois a Simone. Olha que eu realmente não entendo nada de música, não. E também não tenho costume, não ouço um negócio de blues e jazz, não. Mas, apesar de não ser o correto, assim, por mim passaria desapercebido, porque no caso do blues, sei lá como se chama, e o jazz, eu sinceramente, eu não perceberia. Assim, eu tenho que aprender, é interessante também, no caso que eu não sou da música, não entendo muito, quando dá para passar, para mim, né, passou desapercebido, para ver o que é o primeiro e o segundo, né, como vocês falaram aí. É muito interessante, a gente realmente tem que ficar atento, quer dizer, eu tenho que ficar muito atenta. A outra coisa, eu queria pedir perdão ontem, me retratar, porque eu falei realmente uma coisa que ficou muito feia. Meu marido até me chamou a atenção. Que ontem eu falei, a gente falando justamente o negócio do ritmo, quando estava na academia, que eu escutei uma música que eu não acabei tendo que ir para o banheiro, então eu não ouvi falar. E aí eu fiz comentário que as outras pessoas que estavam na sala, né, da academia, elas não perceberam, talvez, aí eu falei assim, que talvez elas não busquem a Deus, ou não busquem como deveria buscar. Não, me perdoe, não é isso que eu quis dizer, me expressei mal. Na verdade, eu quis dizer, porque independente do nosso adventista, muitas outras denominações, e até quem não é cristão, alguns, né, têm essa percepção de quando o som atrapalha, que não cai bem. Então, me perdoe se eu ofendi alguém, não é isso que eu quis dizer, que nós somos melhores, porque nós não somos melhores que ninguém. Mas é necessário que a gente busque realmente para ter esse discernimento. Então, que não são nós só adventistas que buscamos, mas outras denominações. Eu estava vendo ontem também uma pessoa falando da música gospel, um cristão de outra denominação, criticando justamente o gospel, né? Como é que estão normalizando em outros ritmos, né? As músicas de louvor a Deus. Então, me perdoem a minha fala. Obrigada. Obrigada, irmã, pela retratação, muito bom, né? Deus tem sinceros em todo mundo, em todos os lugares. É isso aí, muito bom. Irmã Simone. Eu queria pedir pro Hélio ou pro Roberto, a gente quando fala de música e fala de bateria, fica muito claro, muito claro. E mesmo que a pessoa não entenda de música, ela consegue ver o contraste, pelo menos, né? Agora, eu acho que o nosso problema hoje é que com o passar do tempo, Satanás ele vai ficando mais ousado, né? E hoje nós temos músicas tocadas no piano que são uma aberração. O meu filho é pianista, nós fomos convidados para tocar numa igreja e nós fomos tocar e a princípio era para ele fazer uma mensagem musical. Então a gente entende que na mensagem musical a pessoa vai lá tocar. De repente surgiu um músico e começou a acelerar a música dele com o instrumento dele, e não era bateria. Então, e isso, assim, num primeiro instante, deixou meu filho muito nervoso, porque ele estava no piano e ele estava tocando, e o ritmo do outro estava acelerando o ritmo dele.
e aí ele ficou no ritmo dele, e aí deu aquela desarmonia, né? Porque ficaram ritmos diferentes. E no final ele falou, mamãe, o que foi aquilo? E aí eu falei, só respira. Então, às vezes, como o irmão Hélio tem falado todo esse momento aí, dos ritmos, né? E quando falo em ritmo, não é só bateria. E então eu queria pedir para que vocês colocassem essas músicas para que as pessoas que não têm essa afinidade com a música, elas vissem que às vezes é só no piano, mas as coisas foram alteradas, o ritmo alterado, eu amei a expressão do Hélio, matematicamente correto, e aí deturpa toda a música da mesma forma. Sim, exatamente. O ritmo sincopado pode ser feito com qualquer instrumento. Tá? O piano, outros instrumentos também podem fazer o ritmo sincopado, desde que o violão, né? Tem muito disso, violão. Existe o violão clássico, né? E o violão popular. O violão popular, normalmente, ele faz, né? Tum, blum, tum, blum, tum, blum. Ele está acentuando o segundo tempo, com violão. Tá? E existe também a síncope da melodia, que é o que acontece no nosso cenário aí, tá? Com cerca de 100 hinos. A síncope está na melodia. Ela está tirando o primeiro tempo, a força do primeiro tempo e colocando no segundo. Isso só na melodia, né? Não precisa outros instrumentos. Mas sempre que colocar a bateria, ela vai acentuar o segundo tempo. Então, se tiver bateria na música, é ritmo sincopado, pode ter certeza disso. Tá? A bateria nem sempre é usado o tambor, né? Pode ser usada a vassourinha, aquela, o tch, 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 para acentuar o segundo tempo. Tá? Então, esse ritmo sincopado pode ser feito com qualquer instrumento, mas utilizou o tambor, utilizou a bateria, com certeza está acentuando o segundo e é ritmo sincopado. Obrigada. Obrigada, Simone, por trazer essa consideração também, muito pertinente. Irmã Rose, quer considerar mais ou... Só perguntar aqui, a irmã que falou por último aí mesmo, eu lembrei que sábado eu fui a uma igreja, né, adventista, aí o pianista, ele fez um pedacinho, a voz da menina estava cantando, não, uma voz muito bonita, muito simples e muito bonita, e ele acompanhando no piano. Só que teve uma hora, um trechinho que ele fez, tipo, parecendo um show. Eu não sei se como é que... Às vezes as pessoas brincam, não sei o que, esse show da Broadway, sei lá. Aí que faz aquele com piano, assim, que vai e volta. Faz aquele... Parece que corre, assim, todo o teclado e volta. Faz aquele vum, vum no piano. Não sei explicar direito o que é. Mas parecendo... Eu falei, gente, não tem nada a ver com isso. Não tem, parece coisa de show, não parece coisa da igreja do louvor. E outra coisa... muitas vezes também, assim, quando eu faço pôr do sol, eu gosto de colocar, às vezes eu não coloco hino nenhum, eu coloco o passarinho cantando, tem um passarinho que chama Laranjeiras, aí fica lá, coloco lá uns 20 minutos, 2 horas de um vídeo, que tem só esse passarinho cantando na floresta, né, um ou outro assim também, e o barulhinho da água. Que louvor melhor, assim, para mim eu considero muito esse louvor a Deus, um louvor muito lindo, que são dos pássaros. Teve, acho que no primeiro dia, um irmão que colocou no chat, eu vi depois, sobre música animada. A música animada, ela depende muito do andamento, certo? Toda música que nós tocarmos com um andamento um pouquinho mais rápido, lembra que eu coloquei para vocês lá os ciclos, né, emocionais? Então, ela colocando um pouco mais rápida, ela fica mais alegre, tá? Fica mais alegre.
Muitas vezes nós tocamos a música muito lenta, né? Realmente dá reverência, mas não dá alegria. Então, as músicas podem ser tocadas num andamento mais rápido. Tá? Um andamento mais rápido. Isso dá mais alegria, mais ânimo. Mas o grande problema dessas, o que se chama animado, é pelo ritmo sincopado. E aí o ritmo sincopado, ele é sempre... o que mais nós temos que ter em mente é que o ritmo sincopado, seja ele tocado por qualquer o instrumento que for, o ritmo sincopado, ele inibe a mente. É isso que acontece. A repetição pode ser na melodia. Hoje nós temos muitas músicas que a melodia varia muito pouco, tá? Ela vai, volta, vai e volta, e fica repetindo a melodia. Também tem esse efeito de inibir a mente. Se os nossos acordes, né, se fizer tchan, 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 com acordes, a partir do quarta repetição, ele começa a inibir a mente. Tá? Então, o que Ellen White diz? Qualquer coisa que afaste a mente de Deus está a serviço do inimigo. Então, o grande problema desses ritmos, dessas repetições, é a inibição da mente. E inibindo a mente, o Espírito Santo não age, e nosso culto racional não funciona. Tá? Ele entra em transe, né, irmão? O transe já é uma repetição do ruído, né, do tambor. É isso, né, é o que causa mais o transe. Ele é mais difícil de ocorrer, mas ele pode ocorrer. Tá? O mais fácil de ocorrer é o êxtase, que é as emoções superando a mente. Tá? Então, vocês podem ver hoje, né, muitos adoradores que começam a fechar os olhos, levantar a mão e tal, né? Ou seja, as emoções estão superando a mente. E a mente está inibida, a atuação do Espírito Santo diminui ou acaba. Tá? Então, esse é o grande efeito, o pior efeito que tem é esse, a inibição da mente. E tudo que afasta a mente de Deus está a serviço do inimigo. Irmão, é outra coisa, assim, no caso desse rapaz, do pianista, que ele fez esse negócio, essa coisa com o piano, né? Ele vai com o dedo em todas as teclas e volta. Ele tirou também aquele coisa de adoração. A gente está lá num estado de adoração a Deus, de repente tira aquele... A gente assim, meio que assusta, parece que tira o foco, leva a gente... Eu mesmo, na hora, pensei, vem um espetáculo, parece que ele está se exaltando, parece que deixou aquele momento de louvor a Deus para se exaltar no piano. Ele chamou atenção para ele, né? A adoração é centrada em Deus. No momento que nós puxamos a atenção para nós mesmos, deixou de ser adoração verdadeira. Sim, ficou feio. Estou vendo aqui o nome de Gabriel de Giaimo, com uma mão levantada. Irmã Simone. Irmã Simone, desculpa, irmão Hélio. O meu filho, a gente compartilha do mesmo celular e às vezes eu quero entrar rápido e aí esqueço de trocar o nome. Irmão Hélio, o senhor acabou de falar uma coisa que eu e meu esposo aqui, a gente ficou aqui um pouco em dúvida. O senhor disse que quando uma pessoa levanta a mão e fecha os olhos, ela está em êxtase? Geralmente acontece isso. Geralmente. A nossa adoração, ela é centrada em Deus, mas ela precisa ser racional. O que quer dizer racional? O predomínio da mente sobre as emoções. O que acontece? A Ellen White diz assim, a música do céu é sem movimentação física. Sem movimentação física. O que leva à movimentação física? É a marcação repetitiva, tanto no primeiro como no segundo tempo. A marcação repetitiva leva à movimentação física. Tá? E segundo lugar, o que acontece quando as pessoas estão de olho fechado e levantando a mão? Normalmente é porque a
a música está levando ao sentimentalismo e não à razão. Eu não posso dizer que 100% acontece isso, mas eu posso dizer que isso é sinal de que as emoções estão superando a mente. Uau! Muito bom. Mais alguém? Obrigada. Mais alguém? Estou aqui lembrando quando Jesus, os discípulos falaram, poderá alguém se salvar? Misericórdia, só o Senhor mesmo. Ainda bem que para os homens é impossível, mas Para para Deus Deus tudo é todas as coisas são possível. possíveis. Irmão Irmão, tá me Mário, ouvindo? irmão Mário, Irmãos, não... Pois é não. possível fazer música sacra sem esse ritmo. É possível. Nós temos várias músicas aí, vários exemplos. É possível. Isso só foi modificando da década de 90 para cá. Até a década de 90, a música toda da igreja era música sacra. Infelizmente, né? A maioria das pessoas que nasceram ali antes, na década de 80, e só escutam essa música gospel agora. Então, acha que não existe outro tipo de música. Mas não, a música sempre foi, ela mudou agora, de 90 para cá. Ela foi mudando aos poucos. Então, é possível, sim, fazer a música sacra. Irmão, com licença. Eu só queria perguntar ao irmão, para gente que, no caso, não entende de música, né, totalmente assim, pelo menos um pouco, como que a gente pode identificar, a gente estando na igreja, né, uma música que vai ser tocada ali num playback e, digamos que só com instrumento mesmo, sem ter bateria. Como que a gente tem alguma forma, assim, da gente ter pelo menos uma noção se essa música está de acordo ou não com a vontade de Deus? Como é que é o seu nome, irmão? É o irmão Mário. Mário, o senhor escutou as músicas que nós colocamos aí agora? Sim, escutei. Logo que começou a música rock, o jazz, aquela do Nordeste, como é que é o ritmo? É o Forró. 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 Já deu vontade de fazer o quê? Eu já comecei a movimentar o corpo aqui. Entendo. Geralmente, a música que tem esse ritmo, ela dá vontade de bater palma, ela dá vontade de se mexer, ela dá vontade de dançar. Irmão, eu também ouvi uma coisa que a música sacra, né? A música, digamos que é aceitável, ela te impulsa a ir para frente e para trás. E a música dançante, ela te impulsa para os lados. Isso Não, procede? não, não procede, Ok, tá? A obrigado. música sacra, ela não leva à movimentação física. Nenhuma. Não, Amém. Eu também tá? já pensava assim. Glória a Deus. A música sacra predomina a harmonia e melodia. O ritmo é um ritmo natural e o ritmo natural não te leva à movimentação física. Amém. É a Obrigado. repetição, é a repetição. Então, o que que acontece? Como é que a gente para discernir a música? Ela existe, né, no nosso cenário aí algumas baladas românticas, né? Ou seja, a gente começa assim a dar vontade de se embalar, né? Dar uma embaladinha para lá e para cá, para lá e para cá. Então, isso chama-se a balada romântica ou o rock romântico, tá? O rock, essa batida no segundo tempo, de acordo com a melodia, ela recebe vários nomes, tá? Mas continua sendo rock. Então, como discernir? Todas esses exemplos de música que nós colocamos ali, ela tinha uma repetiçãozinha, uma batidinha repetida. Fazia tchá, tchá, tchá. Ou a bateria, pam, 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 pam. Ou o contrabaixo, né?
O contrabaixo é aquele grave, né? Tum-tum, 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 tum-tum. É isso, essa repetição é que leva à inibição da mente. Tá? Então, se ela deu vontade de mexer o corpo, seja para frente ou para trás, né? A direção não tem importância aí, tá? Seja rodando para frente ou para trás. Mexeu o corpo, começou a repetir, né? Um acorde. Então, essa é uma música que vai inibir a mente, mas com mais intensidade ou menos intensidade. É como se a música verdadeira, assim, de louvor a Deus, trouxesse uma paz tão grande que a gente ficasse, não é imóvel e estático, mas a gente sentisse, não necessidade de mexer, só de sentir como se fosse a presença do Senhor, ou uma conexão com o Senhor. Ela te leva a pensar na letra, né? Ela te leva a um sentimento. Racionalmente. Um sentimento racional, né? Mas a um sentimento de reverência. Enquanto que a música, outro tipo de ritmo, ele vai te levar para dentro de ti, ele vai mexer com o teu sentimento, seja ele romântico ou mexer com o corpo, né? É isso que vai fazer. E a letra aí não tem mais tanta importância. É só perguntar para alguém que entende, escuta, tem bateria aí? Nessa música? Tem, então já sabe que é uma música profana. Ela fica repetindo, né? Ela fica repetindo sempre uma batidinha, ou um acorde, está sempre repetindo ali. Não sei se esclareci ali. Amém, irmãos? Obrigada, irmão. Sim. Vamos encerrar amanhã, todos convidados. Hoje foi a terceira parte do irmão Hélio, provavelmente ele vai voltar em outra oportunidade, está vendo aí com o Roberto. Então, nós aguardamos o retorno do irmão Hélio, nós agradecemos, viu, irmão Hélio? Foi muito boas explanações desses 3 dias. Deus seja louvado pela sua vida, que Deus continue te abençoando e que Deus possa continuar abrindo a nossa mente para melhor servir. Deus possa abençoar cada um aqui com seus familiares. Amém. Roberto, você poderia fazer a oração final? Faço sim. Antes de eu fazer a oração final, amanhã nós vamos falar sobre as alianças, tá? Vai ser com a Nayara, para nós entendermos os conceitos das duas alianças, tá bem? E depois, eu tô com uma lacuna, vou tentar o Hélio aí de novo, para ele voltar para terminar o que ele começou, tá bom? Mas aí vamos orar para que tudo decorra bem. Amém. Oremos então. Querido e amado Deus, primeiramente gostaríamos de novamente agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui para aprender mais sobre Ti. Estamos vendo muitas coisas que a própria ciência que o Senhor comanda nos mostra. Não é a ciência que comanda Deus, e sim Deus que comanda a ciência. Quando a ciência nos mostra o que de fato acontece, não tem mais para onde correr. Muitas vezes as pessoas, o Senhor diz, não, mas talvez não seja assim. Aí o Ellen White diz, não, mas também não seja assim. Mas quando a ciência diz, não tem para onde eu correr. Vai correr para onde? Aí é o Senhor mostrando de fato, colocando na mesa o que devemos e não fazer. Pai querido, que nós possamos ser humildes e reconhecer nossos erros, nossas falhas e moldar o nosso caráter para estarmos próximos de Ti. Nada que nesse mundo exista vale a nossa salvação. Que nós possamos a cada dia estarmos elevando a nossa vida aos céus, Pai. Desde sempre. Pai querido, nos ajude a colocarmos em prática tudo o que estamos aprendendo, a evitarmos as coisas do inimigo, desde na música, seja lá onde for, que nós evitemos, fiquemos de longe e que colocamos o Senhor em nossas vidas para vencer por nós todos os pecados que nós temos que vencer, Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado pelo irmão Hélio, por todas as pessoas que participaram. Esteja conosco durante esse dia e, se possível, que nós todos estejamos aqui amanhã, às 5 da manhã, para bendizer e glorificar o seu santo nome. É isso que eu te peço e lhe agradeço.